Olá, tudo bem com vocês? Que coisa boa, viu? Pessoal do sexto ano, eu sou o professor Hernani Freitas, né? E com a ajuda do professor Felipe Reis, nós preparamos essa segunda parte da Grécia Antiga. A Grécia é muito importante para a nossa história, os gregos, e por isso nós estamos estudando até hoje, né? Até hoje nós estamos estudando a Grécia Antiga. Então, vamos ver aí, vocês estão vendo aí no compartilhamento, sobre a cultura grega. A cultura grega ela é muito importante para nós, porque da cultura grega nasceu muitas coisas que nós conhecemos hoje, no nosso dia a dia, no que nós estudamos na escola, que nós vemos por aí, mundo afora, né? Então, a cultura grega ela está ligada à religião, apesar de nós cultuarmos uma religião monoteísta e os gregos cultuavam a religião politeísta, né? Eles criaram deuses no chamado Monte Olimpo, um monte muito alto, onde eles imaginavam, né, que viviam esses deuses. Esses deuses eram de forma humana, mas com poderes, né? E cada grupo, cada lugar, cada situação, um deus diferente, né? O deus do sol, o deus da guerra, o deus é, do amor e por aí vai, né? A literatura, a música, o teatro, os heróis, né? Tudo isso tem relação com os gregos. As peças teatrais, elas eram muito populares e todas as cidades tinham seu espaço cênico, o chamado orquestra, onde eram encenados as tragédias, as comédias, a música. Como é importante para nós hoje ouvirmos uma boa música, né? Para relaxarmos, para festejarmos, até para chorar um pouquinho, as músicas nos ajudam para acompanhar os atos religiosos, ritos, os banquetes. Eles usavam muito a flauta, os tambores, as harpas, né? E os poetas, e essas ajudavam os poetas também a recitarem as suas obras. No esporte, por exemplo, foram os gregos que criaram as Olimpíadas, que acontece de 4 em 4 anos, né? Então, no cotidiano dos gregos, os esportes eram muito importantes. Até, por exemplo, para treinar os guerreiros de Esparta ou de algumas outras cidades gregas. Por isso, eles celebravam essas alianças com as diferentes cidades. Então, ó, música, teatro, literatura, poema, né? É, esportes, tudo isso estava ligado aos gregos. A questão da religião, né? Os gregos, como eu já citei para vocês aí, eram politeístas. Então, politeístas são aqueles que acreditam em vários deuses diferentes. Nós, atualmente, somos monoteístas. É claro que deve existir por aí algumas pessoas que são politeístas, que acreditam em vários deuses, sem problema nenhum, porque nós precisamos respeitar as pessoas da forma que elas vivem, o que elas acreditam, né? Nós gostamos de ser respeitados e por isso nós precisamos respeitar as outras pessoas. A maioria dos povos da antiguidade acreditavam no politeísmo. Então, esses deuses estavam ligados muito, muito com a natureza, né? E com as pessoas. Então, esses deuses eram meio metamorfos, né? Tinham um pouco de pessoas, um pouco de Deus, um pouco de animal, então tinha um pouco de todas as coisas. Os deuses gregos, eles possuíam características humanas, defeitos e qualidades, fraquezas e paixões. Por exemplo, o Hércules era filho de Zeus, né, do deus maior do Monte Olimpo, com uma humana. Então, ele era chamado de semideus. A diferença entre eles e humanos é que os deuses eram imortais, né? E os seres humanos mortais. Os gregos
acreditavam na existência de 12 divindades. Isso é, uma reunião nos seus tronos no alto do Monte Olimpo, que era um monte muito alto, muito longe, a qual eles não conseguiam chegar. É claro que isso é um mito, mas é um mito que ajudou a humanidade a crescer. O pai de todos os deuses era Zeus, casado com Hera. Apolo era o deus do sol e protetor das artes. Ares era o deus da guerra. Poseidon, deus do mar. Afrodite era a deusa do amor e Palas Atena da sabedoria e entre outros deuses, né? Geralmente, esses deuses e deusas eram associados a fenômenos naturais. A arma de Zeus, por exemplo, era um raio. As tempestades seriam um efeito de sua cólera, né, de sua braveza. Por vez, os terremotos eram comuns na Grécia. Então, eles explicavam esses terremotos, né? Explicavam pelo mau humor de Poseidon, que batia com o seu tridente no fundo do mar. Então, eles precisavam explicar determinadas coisas. E por isso usavam esses mitos, essas mitologias. Então, mitologia, essa mitologia era usada para se explicar as coisas, os conhecimentos populares. Os gregos criaram vários mitos e lendas, né? Essas lendas e mitos eram transmitidas oralmente de geração para geração. O pai passava para o filho e assim por diante. Uns iam passando para os outros. Essas lendas eram repletas de monstros, de heróis, de deuses, de figuras mitológicas, né? Por exemplo, o mito do Minotauro, do cavalo de Troia, da Medusa. A Medusa, aquela que tinha as cobras na cabeça, e se alguém olhasse, elas seriam transformadas em pedra, né? Os 12 trabalhos de Hércules. Então, o mito é algo que não existe, mas que faz parte do ser humano, que faz parte da sociedade e que nos ajuda a compreender, a entender algumas coisas, porque nós somos seres curiosos, né? A filosofia. A filosofia nós estudamos até hoje, né? A filosofia nos ensina a pensar um pouco mais, a aprender um pouco mais sobre as coisas, a viajar um pouco, né? A filosofia, ela nasceu na cidade de Atenas, uma das principais cidades da Grécia Antiga. Suas duas principais cidades eram Atenas e Esparta. Atenas era a parte mais cultural, onde nasceu a filosofia, enquanto Esparta foi onde nasceu os famosos guerreiros, tá? Então, nós temos dois períodos dentro da filosofia, o período clássico e o período arcaico. Então, foi durante o período clássico, na Grécia, no século V a.C., que os filósofos gregos pensavam e criavam teorias para explicar a existência humana, para explicar o comportamento, os sentimentos, o jeito de amar, o jeito de pensar, o jeito de agir. E lá tinha vários e vários filósofos. Por exemplo, Sócrates e Platão são os mais conhecidos, né? Platão dizia assim que nós vivemos no mundo das ideias, que tudo que existe é uma cópia. E aí vai indo, né? Tales de Mileto, um importante filósofo matemático, astrônomo, e nasceu lá na Grécia também o Heródoto. Quem que é o Heródoto? Heródoto foi o primeiro historiador, o primeiro a estudar a história, a guardar as lembranças, a guardar os vestígios da humanidade para a posterioridade. Então, a filosofia é estudada até hoje e, por isso, nós damos grande importância aos gregos. Os esportes, né? Os gregos foi que desenvolveram os Jogos Olímpicos, eu já comentei com vocês aí no início, e que acontecia de 4 em 4 anos na cidade grega de Olímpia, por isso chamado de Olimpíadas. Então, era uma homenagem aos deuses. Cada cidade mandava seus atletas mais importantes para disputarem, né? Para disputarem essas modalidades de esporte, por exemplo, natação, corrida, arremesso de disco, entre outros. Os vencedores das Olimpíadas
eram recebidos em suas cidades como verdadeiros heróis. Então, os gregos deixaram um legado muito grande para nós. Por isso é importante nós conhecermos, nós compreendermos, nós aprendermos e estudarmos, para nós sabermos de onde vieram tantas coisas, né? De onde veio o esporte, de onde veio a filosofia, de onde veio as mitologias. E os gregos influenciaram, por exemplo, a, a Roma antiga e está influenciando nós até hoje, né? Então existe aí algumas referências que você pode buscar, que você pode estudar, né, aprofundar um pouco mais e em seguida vai as nossas atividades para você responder, para você fixar um pouquinho daquilo que nós estudamos, né? Quais são as principais características da Grécia Antiga? É fácil. Quais são as principais características da religião grega? Também comentei aí com vocês. Como foi criada a mitologia grega? Qual a origem da filosofia grega? E aqui você vai escolher um desses deuses e vai ilustrar no seu caderno. Tá bom, sexto ano? Um grande abraço para vocês. É sempre um prazer, uma alegria conversar e dialogar com vocês. Fiquem na paz, na alegria e um grande abraço. Né? Vou interrompendo aqui. Então, até a nossa próxima aula.